Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode dar conta de tudo sem ficar maluco. Como é que você pode cumprir todas as suas tarefas que você tem no seu dia sem enlouquecer, sem achar que está ficando doido. E bom, já é um mal do nosso século achar que a gente consegue fazer 1 milhão de tarefas naquele dia e achar que a gente vai conseguir cumprir e não vai dar em nada. Mas pessoal, vou te falar logo no início desse vídeo. Não é possível fazer tudo o que a gente se propõe a fazer. E quando a gente tenta fazer isso, a gente não só enlouquece, mas também fica frustrado por não conseguir ter feito nada bem feito. Então esse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode organizar sua rotina, ter controle, ter disciplina e cumprir as suas tarefas sem enlouquecer, sem achar que consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e finalmente, colocando uma ordem, colocando uma lista a ser feita e a ser cumprida e que você consegue, ao final do dia, chegar com ela totalmente cumprida. Então fica aqui até o final que eu vou te mostrar como que você pode alcançar isso. E bom, pessoal, primeiramente, a gente pode começar esse vídeo tirando algumas das regras que são impostas na sociedade atual, ditando o que é errado e o que é pregado nos dias de hoje. Bom, a gente basicamente, no nosso mundo, se depara com a armadilha de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A armadilha de querer fazer todas as coisas que a gente se coloca na cabeça. E bom, é justamente isso. A gente está em uma rotina onde a gente recebe notificações constantes, onde a gente recebe muitas tarefas, onde a gente recebe e-mails infinitos a torto e a rodo, onde a gente até mesmo tenta agradar todo mundo e basicamente, diante de tudo isso aqui, a gente se depara com uma drenagem imensa de energia. E a gente tenta fazer tudo isso aqui, mas no final não consegue fazer nada bem feito. E o resultado de todo esse esquema que o mundo atual nos coloca é uma pessoa completamente frustrada por não ter feito nada, é uma pessoa completamente cansada e exausta mentalmente. Parece que você fez 1 milhão de coisas ao longo do dia e não obteve resultado de nada, não viu nenhuma conclusão nisso aqui. E basicamente achou que perdeu tempo ou gastou energia com as coisas erradas. Isso aqui, pessoal, é que o mundo nos dita e o que nós não devemos fazer e nem muito menos cultivar na nossa vida. Pelo contrário, o que a gente deve fazer é colocar em uma estratégia do essencialismo, nos colocar no essencial, ou seja, nos deter daquelas coisas que são de fato importantes. E, pessoal, quando a gente para pensar, a gente consegue filtrar, limitar muitas e muitas tarefas. Se a gente focar simplesmente no que é essencial, a gente consegue tirar muitas e muitas coisas que a gente não percebe no nosso dia e que acabam sendo mais uma distração do que um afazer, tá certo? Então, o que nós devemos fazer é basicamente filtrar tudo que a gente faz no nosso dia e colocar apenas o que é necessário. É o que a gente chama de trabalhar profundamente. Ter foco naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem alto impacto e naquilo que nos coloca em um crescimento sustentável. E, justamente, é aqui que a gente atinge o nosso foco, é aqui que a gente justamente consegue cumprir a nossa rotina. E bom, você deve estar se pensando, como é que eu saio disso aqui? Como é que eu saio da armadilha de tentar fazer tudo para a estratégia do essencialismo? Bom, basicamente, aqui o que você deve fazer é seguir o guia. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 passos que você pode estar colocando em prática na sua rotina para de uma vez por todas se tornar uma pessoa produtiva, se tornar uma pessoa disciplinada e, lógico, sem ficar maluco. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo do nosso guia, e ao qual você deve começar, é pensar. Bom, você deve, primeiramente, focar nas atividades constantes. Quais são aquelas atividades que você vê que precisam ser feitas todos os dias? Que você para e pensa, isso aqui eu preciso colocar na minha rotina. Você precisa filtrar, colocar num bloco de notas, num caderno, enfim, no que seja.
quais são as atividades que você deve fazer todos os dias. E então você vai fazer uma lista separada com elas, tá? Então você vai ter aqui seus itens 1, item 2, item 3 e item 4. E qual é a mágica disso aqui, pessoal? A mágica desse primeiro passo é que você vai estar tirando tudo aquilo que não é necessário. Se você fizer uma autorreflexão, nem que seja por 10 minutos, você vai notar que muitas das coisas que você faz ao longo do seu dia são desnecessárias. E aquelas coisas que são realmente importantes, basicamente giram em torno de 5 a 10 itens, tá? Não vai passar disso, não tem como passar disso. E é justamente aqui que mora o X da questão. Você tendo uma lista própria, você vai estar garantindo fazer poucas coisas e vai estar garantindo fazer coisas que são importantes. E é a partir dessa pequena lista que você vai começando a se tornar uma pessoa mais disciplinada. E quais são as vantagens dela? É justamente muita flexibilidade e menos cobrança. É aqui que você vai, de uma vez por todas, aprender a ter uma menor cobrança sobre si mesmo, onde você vai conseguir ter liberdade, tá? E você ainda colocando tempo de execução entre cada item dessa lista, você vai ter ainda mais autocontrole sobre aquilo que é de fato importante, tá certo? Então, vamos supor que você colocou uma lista com 5 itens a se fazer. Você vai colocar cada tempo, cada um desses itens aqui, e vai se propor a fazê-los, certo? E ao final do seu dia, você vai ver que vai possivelmente ser uma pessoa muito mais produtiva do que aquela quando você não fazia lista ou fazia o que dava na telha. Tá? Já tem estudos que comprovam que quando você se delimita a realizar nem que seja 4 tarefas de uma lista, você já está sendo muito mais produtivo quando você era uma pessoa que não se planejava e que simplesmente se acordava no automático. Bom, aqui vai outra dica, né, que eu coloquei nesse vídeo, que é você basicamente escolher um ambiente propício a fazer essas tarefas. Tá? É lógico que poucas pessoas têm o privilégio de escolher um ambiente propício para fazer as tarefas, mas aqui vai mais um ponto de reflexão. Será que na sua casa, será que na sua cidade tem um ponto um pouco mais propício para estudar, um local onde você consegue se concentrar melhor, onde você consegue focar melhor? Não estou dizendo que isso seja obrigatório de maneira nenhuma. Isso aqui não é pré-requisito, mas pare para pensar e veja se você consegue ter a oportunidade de um ambiente propício na sua casa, na sua cidade, em uma biblioteca de uma faculdade, no que seja. A exemplo dessa lista, a gente pode colocar, por exemplo, um edital de um concurso. Então, se você está estudando para um concurso, certamente você vê que existem vários assuntos a serem estudados. E se você simplesmente separar aquilo em um dia, separar aquele assunto em um formato de lista, você vai ser muito mais produtivo quando você simplesmente é aquela pessoa que se acorda e que acha que deve estudar determinada coisa. Porque é energia, pessoal. Quanto mais energia você conservar ao longo do seu dia, mais foco você vai ter. E o nosso cérebro, ele gasta energia simplesmente se planejando. Então, um simples planejamento antes da realização de um dia, da realização de uma semana, já é capaz de economizar muita, mas muita energia no teu cérebro. E bom, fazendo esse primeiro passo aqui, eu diria que você já deu 50% do caminho, tá? Isso aqui já é 50% do caminho, pessoal. E no segundo passo, você vai retirar os malefícios, tá? E aqui é que mora o X da questão. De longe, esse aqui é o passo mais importante e mais essencial. Retirar os malefícios, retirar os mais aptos, ver aquilo que lhe distrai ao longo do seu dia. E por que eu coloquei esse primeiro passo como uma lista de tarefas? Porque você tendo essa lista, você já está estimulado a cumprir com certos compromissos que você realizou, que você ditou na sua lista, e você já está motivado a retirar aquilo que não lhe faz bem. Então, esse segundo passo nada mais é do que acabar com as suas distrações. É ver o que lhe distrai, o que lhe tira do foco e cessar com aquilo. Tá? Então, se você tem esse costume maléfico, maldito,
de ler rios, por exemplo, ler rios não, de ver rios, certamente é algo que distrai muitas pessoas. Então, você vai, basicamente, se propor a retirar isso aqui da sua rotina, tá? E se você tem hábito de procrastinar, de fazer qualquer coisa, você tem que tirar isso, tá? Então, seja vendo Facebook, vendo Twitter, vendo TikTok, Instagram, enfim, seja lá o que for. Se você tem alguma coisa que lhe distrai, se proponha a retirar isso, tá? E é justamente nesse passo aqui que muitas pessoas não conseguem se tornar disciplinadas. Por quê? Porque elas chegam a fazer uma lista, elas chegam a propor um ambiente, chegam a limpar seu quarto, ver uma biblioteca, enfim, chegam a fazer tudo isso aqui, mas quando chega no segundo passo, que é tirar os vícios, que é acabar com as distrações, elas acabam se frustrando. Por quê? Porque não conseguem, porque não se propõem a realizar isso aqui e acabam que o primeiro passo ele fica em branco, ele fica em uma lista que nunca consegue ser cumprida. Então, isso aqui, de longe, é o mais importante. Retirar as distrações, acabar com as redes sociais e, principalmente, dar lugar a hábitos bons. Por quê? Porque quando você acaba com um vício, você acaba dando tempo, dando energia para que outro vício venha. Mas para que você não dê espaço, você simplesmente deve substituir aquele seu vício por um hábito bom. Então, eu vou treinar, eu vou ler, eu vou aprender alguma coisa, eu vou aprender uma língua, enfim, qualquer coisa que seja mais benéfico que isso aqui, tá? E eu te garanto, muita coisa, mas muita coisa é mais benéfica do que passar o dia nas redes sociais ou vendo rios. Ditado esse segundo passo, a gente vai para o terceiro, que é mais uma conformação, tá? Isso aqui vai até parecer uma contradição, mas de longe eu vejo que é muito importante, que é não lutar contra a procrastinação. Mas, pô, você falou durante o vídeo inteiro que o mal do nosso século é a procrastinação, que você deve acabar com ela a todo custo. E sim, você deve acabar com ela. Mas você não deve lutar contra. Você não deve, de certa forma, achar que ela precisa ser cessada a todo custo para que você consiga ter uma rotina saudável e disciplinada. Porque você basicamente está cometendo uma desonestidade consigo mesmo, pessoal. A gente está num mundo onde todo mundo é distraído, onde todo mundo tem uma tentação a ficar nas redes sociais, e a gente, de uma vez por todas, quer acabar com isso e achar que precisamos parar de ver rios, precisamos parar de procrastinar para se tornar pessoas produtivas. Não, pessoal. Não, porque a gente não consegue fazer isso. É que nem eu chegar para você e dizer, não pense em um elefante branco. Se eu lhe dizer isso, você certamente agora está pensando que existe um elefante branco na sua cabeça. Então, eu dizer que você não pode procrastinar é basicamente lhe dizer que você nunca vai mais fazer isso. Mas só de eu estar lhe dizendo isso, você já pode estar procrastinando vendo os comentários desse vídeo. O que eu estou lhe dizendo, pessoal, é que não tem como a gente lutar com algo que infelizmente foi colocado na nossa rotina. Algo que está no nosso ambiente a todo momento, a todo minuto, a toda hora. E o passo para você se conformar com isso aqui é basicamente ser sincero consigo mesmo. Tá? Quanto de procrastinação eu preciso? Quanto de procrastinação eu preciso para realizar determinada tarefa? Antes mesmo de gravar esse vídeo, de analisar o roteiro, de treinar, eu estava procrastinando. Eu estava ouvindo uma música, eu estava vendo um vídeo que é fútil, que não serve de nada. Eu estava fazendo isso. E você, muito provavelmente, antes de chegar nesse vídeo, você estava procrastinando. Então não tem por que a gente lutar com algo que está inerente ao nosso mundo, pessoal. E eu vejo muito guru, muito mentor, muita gente que acaba ganhando dinheiro em cima disso, acaba dizendo que você tem que vencer a procrastinação. E aí cria curso, cria workshop, cria qualquer coisa para lhe tirar dinheiro e dizer que isso aqui deve acabar. Pessoal, eu não vou lhe vender dinheiro, eu não vou lhe vender curso dizendo que você deve acabar com a procrastinação, porque todo mundo procrastina. Aquele seu guru, aquele seu mentor, ele certamente procrastinou muito e muito aquele curso que ele está te vendendo por R$300. Então seja sincero consigo mesmo, todos procrastinam, pessoal. Ninguém é santo nessa história aqui, tá? E eu digo, é muito mais benéfico você ver aquela sua música, ver aquele seu vídeo 10 minutos antes de ver a sua tarefa,
do que cair nesse estado aqui, achar que você deve ser totalmente rígido, deve ter uma rotina extremamente disciplinada, porque senão, pessoal, você mantém aquilo por 1, 2, 3 dias e na segunda semana já está aqui, ó, com uma pilha de tarefas. Por quê? Porque não aguentou. Não aguentou, pessoal. Então, assim, se permita procrastinar. Lógico que isso não é justificativo para você passar 1 hora, 2, 3 horas vendo vídeo. É lógico que não. Mas não tem nada de errado em você ver um vídeo antes de realizar uma tarefa. Eu mesmo, quando me acordo cedo, eu chego a abrir o YouTube e chego a ver um vídeo lá. Um vídeo que me entretém, de entretenimento, de 10, 15 minutos. E depois eu vou para o meu dia, depois eu vou para as minhas tarefas. Então, é muito mais benéfico você cumprir a sua lista de atividades constantes e ver um vídeo antes, ver um vídeo engraçado, assistir algum trecho que você gosta, ver uma música, ouvir uma música, do que você achar que precisa ser 100% fiel, 100% disciplinado e acabar caindo numa armadilha que é essa pilha aqui de tarefas no final da segunda semana porque não aguentou. E bom, o quarto passo, e não menos importante, depois da sua conformação, depois de você ter tirado os hábitos maléficos e depois de você ter feito uma lista importante com as coisas essenciais, é você entender que a rotina ideal, ela não aparece da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia, pessoal, que você vai ter a rotina ideal, a rotina que você se propôs a fazer. Não é isso que vai acontecer. Exige tempo, exige ajuste. E é justamente aqui que você deve entender que recaídas são normais. É normal que você recaia, é normal que você caia nos seus vícios anteriores, é normal que você passe pela procrastinação. E é justamente aí que você vai se ajustar, que você vai ver quais melhores horários de produtividade, que você vai ver quais melhores tarefas podem ser feitas antes de outras. Que é que você vai ver em qual momento você vai desligar o celular, qual conta você vai desativar, qual rede social você vai precisar abrir mão para se tornar mais produtivo. Os ajustes, pessoal, eles são essenciais. Eles são feitos para que a gente consiga, depois de várias tentativas, chegar numa rotina ideal. Chegar numa rotina que a gente basicamente consiga fazer nossas coisas que são importantes. E é basicamente esse aqui o guia. Veja que eu não lhe dei nenhuma regra, nenhum método milagroso, eu não te vendi nenhum curso diferente do que muitas pessoas pensam. Eu basicamente te dei 4 passos que você pode aplicar na sua rotina hoje mesmo. Depois desse vídeo você já pode colocar em prática, você vai ver que sua produtividade vai aumentar bastante. Mas eu lhe dei aqui 4 intervenções básicas que você pode colocar na sua rotina e que irá certamente aumentar teu autocontrole e tua disciplina. E eu não te dei nenhum milagre. Você não vai conseguir atingir essa rotina da noite para o dia. Você não vai parar de procrastinar, porque isso você não consegue fazer, pessoal. Você vai continuar assistindo aquele seu vídeo de 10 minutos, mas você certamente vai parar com os seus vícios, o seu hábito de passar 1 hora, 2, 3 horas vendo reels. E você vai substituir esse horário a mais por coisas boas, por coisas produtivas. E você vai também se deter naquilo que é mais importante, em uma lista de tarefas com atividades que são essenciais e que não, basicamente, lhe consomem uma lista de 15, 20, 30 coisas a serem feitas. Então, pessoal, se você conseguiu ter uma luz nesse vídeo aqui, se você certamente se sentiu beneficiado, saiba que muito desse conteúdo aqui eu trouxe a partir de uma literatura. Então não estou falando isso da boca para fora, falando isso a partir de livros bem conceituados, de autores bem conceituados que aplicaram essa técnica aqui e deram certo. E eu apliquei e posso lhe dizer que estou tendo bons resultados. Então, se você quer ter acesso a esse conhecimento aqui de uma forma muito mais aprofundada, eu recomendo você adquirir algum desses livros da nossa literatura, tá? Literatura de produtividade, de autocontrole, de disciplina e que certamente vão estar lhe ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Não só está me tornando cada vez mais disciplinado, mas vai estar também favorecendo o seu crescimento. Então, se você quer ter esse conhecimento de uma forma muito mais aprofundada, o link para esses livros estarão aqui na descrição. Você não só vai estar se melhorando, mas também vai estar contribuindo para o nosso canal.
Vou estar deixando o link aqui na descrição e nos primeiros comentários fixados. E esse vídeo, pessoal, vai ficando por aqui. Certamente você conseguiu uma luz, uma esperança para de uma vez por todas dar um norte para a sua rotina. Eu sugiro que você comente aqui nos comentários o que é que lhe ajudou, o que é que esse vídeo aqui contribuiu para a sua vida. E claro, se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e não se esquece de dar o gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.